A explicação deixou extremamente claro, né, principalmente para quem já tem uma certa base, mas eu acredito que também uma pessoa que assista ao nosso programa e que talvez não seja um estudante de direito, também vai conseguir apreender essa explicação do professor e entender o que é o Estado. E uma coisa que eu sempre gosto de comentar em relação ao Estado, que é uma coisa que me chama muita atenção, assim, essa forma de explicar, né? O Estado é um grande faz de conta. Né? O Estado não é uma pessoa, o Estado não é um lugar, você não chega, você não encontra o Estado. O Estado, a gente faz de conta que existe um ser superior a nós todos que organiza a nossa vida. Então a gente concorda que este ser que está acima de nós, ele vai conseguir resolver os nossos problemas. Por conta disso, se alguém retira alguma coisa que é minha, eu não agrido aquela pessoa, porque eu acredito que o Estado vai conseguir resolver o meu problema, né? O Estado vai lá e vai resolver aquela situação. Se eu tenho algum tipo de problema, eu acredito que o Estado vai ter esse condão de resolver o problema. E a base do nosso Estado, a base, vamos dizer, dessa brincadeira de faz de conta, é a Constituição, que o que nós, né, no programa que nós assistimos com a professora Renata, ela falou sobre o que tem, né, no nosso texto constitucional. E por conta disso nós vivemos em um Estado que é chamado Estado Democrático de Direito. Eu queria que o professor Leonardo explicasse um pouquinho melhor isso para a gente, o conceito de Estado Democrático de Direito. Tá. Bom, se você me permitir, gostaria só de fazer um paralelo sobre até essa abstração do termo Estado, né? Tem uma obra clássica, que é a Liberdade dos Antigos e a Liberdade dos Modernos, né? A própria ideia de Estado, ela está muito relacionada à concepção cultural e divina que marcou o progresso da sociedade humana. Muitos já ouviram falar do feudalismo, da época do feudalismo, e vamos lá do feudalismo para trás. Muitos autores, eles dizem que o termo Estado, a própria ideia de Estado moderno vai surgir depois do feudalismo. Por quê? O que nós tínhamos, né, nesse momento anterior aí ao surgimento desse Estado moderno? Nós tínhamos uma relação, né, e podemos ir lá para Grécia, para Roma antiga. Nós tínhamos uma relação das pessoas com o Estado, uma forma de pertencimento integral. Né? O que é esse pertencimento integral? O cidadão romano e o cidadão grego, ele era criado para ser o Estado. Quando você falou da abstração, não é à toa que eu falei no começo que o Estado somos nós. E essa frase, ela fazia todo o sentido para os gregos e os romanos. Os gregos e os romanos, eles não vislumbravam uma coisa que nós temos hoje, que é processar o Estado. Sim, de forma alguma. Nós adoramos o que hoje? Processar o Estado, mas o Estado somos nós. Essa pergunta que eu faço, os gregos romanos nem faziam, porque aquilo era impossível. Você não processa você mesmo. E eles tinham isso por quê? Porque a origem, a justificativa para o Estado era divina. Não iam processar Deus. Então, o grego, o espartano, o ateniense, ele era o Estado. Ele não era contra o Estado. O Estado não era outra entidade. Você só pode processar uma parte diferente de você. Né? Se a gente for estudar aí processo, né, a gente vai ver isso. Você não se processa você mesmo. Ninguém entra com uma ação. Olha, eu vou entrar com uma ação contra mim, porque eu cometi esse erro. Não existe isso. Né? Quando você tem claro que você é aquela entidade, que você faz parte daquela, mesmo que seja parte do todo, você não processa. Então, isso é muito claro na ideia da relação que existia na sociedade política antiga. Os atenienses, eles eram o Estado. Eles sentiam o Estado. Né? Aqueles que faziam parte. Você tinha os cidadãos e tinha os escravos.
Os escravos, eles não eram Estado, né? Eram só cidadãos. A partir do momento em que você teve toda a evolução do mercantilismo, do surgimento de uma outra sociedade, né, que foi chamada de sociedade burguesa, né? Você teve uma separação, né, na sociedade política entre dois grandes estamentos, dois grandes grupos. Um que foi chamado de sociedade civil e outro foi chamado de sociedade política. A partir daí você teve, então, pessoas que eram diferentes daquelas que governavam. Até então isso não era muito claro. A partir do momento que isso ficou claro, quando a burguesia se separou, ela ficou forte e começou a ter o dinheiro que aquela sociedade que mandava na vida de todos não tinha. Você passou a ter uma necessidade de esses dois grupos se relacionarem, né? A partir desse momento em que aqueles que tinham dinheiro foi algo separado daqueles que tinham poder, olha que interessante, né? Se a gente for ver a história da humanidade, é isso, né? Os religiosos, os reis, os nobres tinham poder, em um determinado momento não tinham dinheiro. Aqueles que comercializavam passaram a concentrar dinheiro, eles ficaram dois grupos, de certa forma, rivais, e precisaram se unir em um determinado momento. Para muitos, é aí que surge o Estado, é aí que surge a ideia de Estado moderno, né? E aí vai fazer um pouco mais de sentido, talvez, essa ideia de você processar o Estado. E aí fica um pouco menos abstrata a relação que nós temos do Estado, né? Você me perguntou do Estado democrático de direito. Isso. Né? De uma forma bem simples, né? O conceito de Estado democrático de direito, em primeiro lugar, a gente precisa separar, né, o que é Estado de direito, o que é Estado democrático, porque são conceitos que foram juntados, mas eles surgiram em momentos diferentes, né, na história da sociedade. Vocês ouvem muito isso, acho que no dia a dia, né? O que é Estado social? O que é Estado de direito? O que é Estado democrático? Né? Todos esses adjetivos são adjetivos que não podem sempre ser misturados. Uma coisa é um Estado social, Estado socialista, Estado liberal. Outra coisa é Estado democrático, Estado autoritário, né? Outra coisa é um Estado de direito e outra coisa é uma coisa que eu chamo de Estado de não direito. Seriam coisas separadas, são classificações separadas, não é? Igual dizer que a cadeira é redonda ou marrom. Parece conversa de louco. Essa cadeira ela é redonda ou é marrom? Né, vocês vão responder isso? Tem gente que responde, mas aí é doido. Não é a mesma coisa. Você não pode falar assim, esse Estado é um Estado liberal ou democrático? Né? Não existe isso. Tem alguns partidos que parece que pensam assim, mas é coisa de louco. São coisas separadas, né? Então, o que é o Estado de Direito? Isso é interessante, né? O Estado de Direito, ele tem esse nome bonitinho, né? Fica parecendo Estado de Direito, parece meio sem sentido, né? O Estado de Direito é o Estado da Revolução Francesa. É um Estado que absorveu uma série de teorias filosóficas lá daqueles autores que a gente muitas vezes escuta, mas não leu direitinho, como Montesquieu, Rousseau, Locke. Né? É um Estado que acabou com aquela tendência que existia até lá 1600, 1700, na Revolução Francesa, de o rei mandar em tudo. Né? Nós chamamos de Estado absolutista. Era um rei que mandava em tudo. Ele falava, olha, eu sou ungido por Deus, e eu posso tudo, hein? Eu faço leis, eu cumpro as leis e eu julgo. E mudo a lei a hora que eu quero. Né? Isso era o Estado absolutista. Concentrava em uma pessoa só os três poderes. A partir do momento em que houve o questionamento dessa origem divina do poder político, muitos filósofos, aí nós tivemos até o protestantismo, né, colocando em xeque algumas dessas questões que eram monopolizadas pela Igreja Católica. Né? Então nós tivemos aí isso, a reforma, né? Nós tivemos aí, então, uma onda de escritos, de pensadores que começaram a questionar esta origem do poder e passaram a defender uma origem do poder no povo, né? Até uma explicação racional, não religiosa, para a sociedade política, e começaram, então, a
lutar ou a defender elementos que deveriam estar presentes em qualquer sociedade política do tipo Estado, para que todas as pessoas que pertençam àquela sociedade pudessem viver realmente com a plenitude ali do seu bem-estar, não é? Nós tivemos aí, né, então, esses autores, muitas vezes chamados contratualistas, mas de uma inspiração daquele movimento que nós conhecemos como iluminismo. Né? Então, a partir daí surge uma série de ideais. Quais são esses ideais? Liberdade, igualdade, né, fraternidade, o lema da Revolução Francesa, né? Mas a ideia de segurança, principalmente liberdade e segurança. O que as pessoas queriam? Somente os burgueses, os comerciantes, eles queriam segurança. Eles queriam liberdade. Eles queriam poder escolher a sua vida, e queriam um Estado que só garantisse o mínimo ali. Olha, queremos segurança, queremos paz, né, e regras, né, aí que surge o direito, aí que surge a constitucionalismo. Né, a gente quer regras para que a gente possa viver com tranquilidade. Né. Essas características foram incorporadas nas declarações de direitos, né, na americana, na francesa, e a partir de então elas caracterizam essa ideia de Estado de Direito. Então, o que é o Estado de Direito? É um Estado que observa todas essas características que vêm lá de trás dos autores iluministas e foram incorporados, né, nas declarações de direitos, né? Tanto só para finalizar a observação, você sabia que até hoje a Constituição francesa, os direitos fundamentais dela são os direitos lá da Declaração da Revolução Francesa. Olha só que interessante. Ainda é incorporado e é considerado um bloco de constitucionalidade, porque na Constituição ainda está incorporada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Se a gente pegar a nossa Constituição, a gente tem lá alguns artigos no começo que são os direitos fundamentais, né? Agora, a Constituição Francesa já mudou várias vezes. A gente está agora na de 1958, né, salvo engano. E a francesa, né? A francesa já teve várias constituições. Mas os direitos fundamentais ainda são aqueles lá de 1789, né? Não, perfeito. Então, tu explicastes aí a questão do Estado de Direito e tu ias comentar da diferença do Estado de Direito para o Estado democrático de Direito, que tu consideras que são conceitos diferenciados. Na verdade, eu até acho que criei essa expectativa, mas não. Na verdade, eu acho que o termo democrático, ele conceito político, da forma. Ele, de certa forma, ele está implícito no termo Estado de Direito. Por quê? Porque dentre as características iluministas, defendidas pelos contratualistas, a questão democrática, ela está muito presente, né? Mas ela se liga, talvez seja justo a gente dizer que ela se liga um pouco também à segunda ordem dos direitos fundamentais, né? A segunda onda dos direitos fundamentais, que aí já se liga aos direitos sociais, né? Então, quando tu falas, eu entendo o recorte que tu quiseste fazer. O Estado de Direito seria esse primeiro tipo de Estado que garantia a primeira geração dos direitos fundamentais, e aí depois, quando a nossa Constituição especificamente, ela traz os direitos sociais, né? Ela já traz esse segundo passo, esse segundo momento histórico em que o Estado, ele não só ele tem que respeitar a esfera do indivíduo, ele tem que respeitar a sua individualidade, mas ele também tem que promover, ele tem que trazer dentro da sua conduta, ele tem que observar ações que te possibilitem viver plenamente aqueles direitos que são garantidos pelo texto constitucional. Então, também tem essa questão dessa segunda onda, desse segundo momento, né? Assim, tem até uma discussão, né? Tem muita discussão sobre isso, né? Tem autores que fazem teses para dizer se todo Estado de Direito já seria democrático ou não, né? Para a gente pensar num Estado de Direito democrático, um Estado democrático de direito, temos que pensar num Estado de Direito que também não seja democrático, né? Seria possível um Estado de Direito autoritário, né? Quando nós falamos em democracia, estamos falando da origem do poder, né? Se essa origem do poder vem do povo, nós temos aí democracia, né? Poder do povo. Aí falamos em Estado democrático.
Se a origem ela não vem do povo, nós temos um Estado autoritário. Né? Um Estado cuja origem ela não vem direta do povo. E aí nós temos vários tipos. Né? Temos aí os estados teocráticos, né? Temos estados oligárquicos, enfim. É possível defender aí essa ideia, essa tese de que o termo democrático ele é importante, talvez no estado de direito. Exato. Mas o mais importante é o seguinte, né? A nossa Constituição, ela diz Estado Democrático de Direito. Eu precisaria dizer, da cláusula democrática, da palavra democrática na Constituição, eu não tiro nenhuma consequência prática disso. Porque toda a nossa Constituição ela vai definir o que é esse democrático. Já quando a Constituição diz que é um Estado de Direito, aí eu já tiro algumas consequências jurídicas disso. Né? Quando ela fala, olha, eu sou Estado de Direito, eu vou lá para a Revolução Francesa e vou buscar ir para a Revolução Americana e vou ter que buscar aqueles princípios lá de trás para poder cumprir. Né? Por exemplo, hoje a gente está com a reforma da Previdência. Né? A gente tem a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela pode ser limitada, e isso não é uma coisa que é uma coisa da minha cabeça. Os países europeus fazem isso. Né? Portugal, Espanha, Itália, sobretudo. Eles limitam reformas, redução de direitos sociais, por princípios implícitos do termo Estado de Direito. Né? Um deles é a segurança jurídica subjetiva. É a expectativa que as pessoas têm na estabilidade da ordem. Então, vocês acreditam que a reforma da Previdência em Portugal ela foi declarada, em parte, inconstitucional pela justiça portuguesa por ferir princípios implícitos do Estado de Direito? Olha só que interessante. Norma que não está escrita na Constituição portuguesa, mas lá fala que o Estado português é um Estado de direito. Lá eles até invertem, lá eles falam Estado de direito democrático. Aí inverteram, aí ficaram brigando lá se o democrático era do direito, era o direito que era democrático, ou se era o Estado. Né? Então, até hoje eles brigam. Coisas da área jurídica. Né? Né? Então, o Brasil ainda foi mais espertinho, jogou o democrático pro meio. Aí não dá muito problema. Né? Mas eles colocaram depois, aí tem teses, só para falar que o democrático é o direito que é e não o Estado. Enfim, né? Coisas da língua. Eu preciso passar Claro. Eu preciso passar a palavra para a Laís, porque a gente se empolgou aqui ouvindo o professor Leonardo. Eu quase nem interrompi, porque é praticamente uma aula aqui que ele está, né? São tantas informações importantes. E agora a Laís vai fazer uma pergunta aqui para o professor Leonardo também. Olá, bom dia. Muito obrigada pela sua presença hoje. A minha pergunta é a seguinte: como nós, como estudantes de direito, e também como atuantes, podemos auxiliar as outras pessoas sobre o Estado, sobre o conhecimento do Estado, sobre a importância do Estado? Qual a importância do Estado para as outras pessoas também hoje? Ótimo. Mas é isso. E a sua pergunta também passa, acho que por saber qual que é a importância então, disso aqui, né? Do que a gente está discutindo. Quem nos ouve e não é de direito, por que eu preciso saber, né, o que é Estado, né? Vou chegar, até com os meus alunos, eu dou essa aula, eu falo para eles, olha, não vai adiantar agora vocês chegarem, né, na casa de vocês, eu vou falar pro namorado, olha, você sabia que o Estado é um conjunto de pessoas, né, que estão num território submetidas a um poder político soberano e que alguns autores falam da finalidade? Não, né? Esse tipo de conhecimento de cursinho manualesco, isso não interessa. O que interessa para a gente é saber o que o Estado é na nossa vida. Né? Eu acho que, tirando a nossa pergunta, por que existimos, para que nascemos e para onde vamos, né? Uma eventual nossa dependência de uma espiritualidade e de um poder divino, acho que o segundo passo é nós sabemos o que fazemos aqui enquanto seres políticos, né, enquanto indivíduos dentro de uma sociedade, abstraindo um pouco essa questão espiritual. E aí o Estado, ele é tudo para nós. Né? O Estado é tudo para nós. Nós tivemos no ano passado aí uma popularização da política, né, muitas pessoas discutindo política. A princípio parecia algo muito superficial, né?
Mas o conhecimento ele começa na superficialidade, depois vai se aprofundando. E quando nós escolhemos um governante, nós estamos sendo Estado, né? Porque esse Estado, essa sociedade, ela é feita por nós. Né? Quem elegeu o Bolsonaro não elegeu um presidente, elegeu um comandante do nosso Estado. Né? Quem vai eleger o próximo presidente, o próximo governador, está elegendo o comandante do nosso Estado. Né? Nós precisamos saber o papel do Poder Legislativo. Né? Quando o Congresso agora aprovar a reforma da Previdência, quem está aprovando a reforma da Previdência é o Estado. É o Estado que está aprovando a reforma da Previdência. Né? Se o Bolsonaro indicar seu filho lá para embaixador, ele está indicando relações públicas do Estado brasileiro. O principal Estado, né? Ele vai representar o Estado brasileiro lá nos Estados Unidos. Né? Assim como nós temos representantes do Estado em todos os outros países. Né? Isso é importante. Né? Compreender o que é Estado pode ajudar não só nas redes sociais a compreender, né? Conversar de uma forma mais elaborada. De forma mais elaborada, interpretar e até evitar problemas. Por exemplo, eu estava no consulado certo dia e tinha uma brasileira no consulado americano que foi tirar seu visto e ela tinha uns 70 anos. E ela estava lá reivindicando, começou a gritar lá no consulado. Tipo, para tirar o visto para os Estados Unidos. Não, porque isso é um absurdo, eu estou nessa fila, eu tenho preferência, né? E aí eu falei para ela, olha, mas aqui você está em outro estado, né? Que você está no estado americano. E ela não entendeu e também começou a me xingar. Falou assim, não, mas como assim? Como assim? Aqui eu estou no Brasil, vocês têm que respeitar o Brasil, esse é meu país. Vocês têm que sair daqui, porque vocês estão no meu país, né? Ou seja, o Estado não é só o território. Né? Então, até esses conceitos, Estado, território. Tem pessoas que estão aqui no Brasil que elas não fazem parte do Estado brasileiro, porque elas não são associadas ao Estado brasileiro. São pessoas de passagem. A pessoa está no aeroporto, dando uma voltinha aqui, ela não é parte, não é povo, não é parte do Brasil. Para ser brasileiro, você precisa se associar ao Brasil. Né? Então, essas relações nos ajudam a compreender. Nós temos a ONU, nós temos a OEA. Por exemplo, tivemos uma discussão recente lá, teve a confirmação do habeas corpus do Lula, né, pelo STF, e falou, olha, nós vamos recorrer para a ONU. Não adianta recorrer para a ONU. Efetivamente, né, não tem... não adianta você recorrer para a ONU, para a OEA, né? Por quê? Porque, olha só, elas são sociedades políticas, mas não são Estado. É importante nós entendermos isso, né? As pessoas entenderem que tem a questão do poder soberano. Né? O Estado, e esse é um ponto importante, o Estado é a organização que tem o maior poder de determinar a nossa autodeterminação, de limitar a nossa autodeterminação. E o Estado faz isso através de um poder que se chama poder soberano. Soberania. A gente tá agora com o tempo bem apertado. Eu preciso te fazer uma última pergunta, porque todos os nossos entrevistados precisam dar dicas para as pessoas que estão nos assistindo, assim, em relação a uma indicação de uma obra jurídica para os nossos estudantes, para as pessoas que fazem parte do nosso grupo de estudos e para as pessoas leigas que estão assistindo o nosso programa e talvez queiram entender um pouquinho melhor sobre o Estado. Quais são as dicas que tu nos dás? Bom, sobre ciência política, né, infelizmente a gente não tem muitos sites que trabalhem isso, né, que coloquem isso de uma forma que seja ao mesmo tempo simples e confiável. Sim. Né? Você pode ter coisas simples, mas aí eu leio e falo, meu Deus, né, o que é isso aqui? Né? Então, né, o que eu conheço que cumpre um pouco essa função é o Politize, para uma coisa mais didática. Tem um até para crianças lá, que eu não lembro o nome, mas aqui lá também não é o caso. Né? Tem um para crianças. Tem um para crianças, isso é importante, você tem um movimento, né? Legal. A gente procura depois, para contar. Sim. E né, então o Politize ele tenta fazer isso, né? E livro, todo estudante de direito estuda esse livro,
eu acho que os não estudantes de direito também podem estudar, que é o Elementos de Teoria Geral do Estado, de Abreu Dallari, né? Ele é um livro bem simples, né? Que ele permite aí, nós temos uma noção rápida, não é uma linguagem inacessível, prolixa, é uma linguagem mais fluida, né? Sobre essa ideia de Estado, né? O que é o Estado. É um livro introdutório para estudantes de direito, né? Bem difundido. Me coloco à disposição, né? Minha tese de doutorado está online e eu tentei usar uma linguagem mais simples também, mas ainda assim é uma linguagem mais complexa, tá? Chama Autonomia Federativa, já encaminhei para publicação também, depois deve ter um livro, e o livro vai se chamar A Competência dos Estados Federados no Brasil, né? Mas tem toda uma parte inicial sobre a ideia de Estado, né? Como que funciona o Estado. Parabéns. E nós vamos aguardar aí, quando lançar o livro, nós vamos chamar de novo o professor Leonardo para vir aqui conversar com a gente. Infelizmente acabou o nosso tempo, quero agradecer a presença da Laís aqui, quero agradecer muito ao Dr. Leonardo pela presença hoje, veio mesmo adoentado e deu essa aula maravilhosa. Tenho certeza que todo mundo que assistiu ficou com vontade de ainda procurar mais e entender mais, porque realmente se tornou bem interessante. O tema é muito rico e muito importante. Convido todos vocês mais uma vez para se inscreverem no nosso canal, deem um like nesse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês, nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e nós vamos juntos aí divulgar o conhecimento para o máximo de pessoas possível. Muito obrigada e até mais.